Bem, alunos, essa é a aula 8, né? Nós vamos tratar nesse assunto aqui sobre procedimentos com passagem de parâmetros. A matéria é Introdução à Programação de Computadores e, como vocês sabem, eu sou o professor Alberson. Pessoal, quais são as formas de passagem de parâmetros quando a gente trabalha com procedimentos? Eu tenho a passagem de parâmetro por valor e por referência, e aí tem algumas diferenças que nós vamos ver nessa videoaula que são de suma importância para quem vai trabalhar com procedimentos, né, utilizando uma das duas formas de passagem de parâmetro. É importante dizer que num algoritmo ou num programa, num mesmo procedimento, eu posso ter a passagem de parâmetro por valor em determinadas partes desse procedimento, também referência, tá? Então é importante salientar que um procedimento pode receber a passagem de parâmetro por valor e também a por referência, tá? Então vamos ver aí os momentos que isso acontece dentro de um algoritmo, né? No nosso caso aqui. Bom, vamos falar primeiro a respeito de passagem de parâmetro por valor num procedimento. Então, na área que eu crio, qual é a área onde eu crio as minhas passagens de parâmetros? É dentro do parênteses. Então, você coloca o nome a palavra procedimento, a palavra reservada, procedimento, o nome do procedimento e dentro do parênteses você vai colocar variáveis com seus determinados tipos, né, separados por um ponto e vírgula. É importante dizer, gente, que as variáveis que você vai colocar dentro do parâmetros, dentro da área de parâmetros, né, ela vai receber dados de fora. Então, no momento que você chama o procedimento, alguém vai passar dado, alguém vai passar valor para aquelas variáveis, né? E é uma cópia de um valor original, ou seja, uma variável pode estar passando valor para ela, eu, programador, posso estar passando um valor para aquela variável, é como se fosse um comando de atribuição, né? A gente vai ver. Então, dentro do parênteses, na linha de criação do procedimento, nós criamos a ou as, né, variáveis que receberão dados quando o procedimento for chamado. Quando o procedimento for chamado. Isso é importante. Então, vamos lá. Como é que eu crio, então, um procedimento com passagem de parâmetro? Só lembrando, gente, essa daqui ó, é a área de parâmetros. Então, aqui nessa área, eu vou colocar o nome ou os nomes das minhas variáveis e cada uma nome tipo ponto e vírgula, nome tipo ponto e vírgula, nome tipo ponto e vírgula, separando sempre essas várias variáveis que estão sendo criadas por ponto e vírgula dentro do parâmetro, da área de parâmetro ali, tá? Então é nessa área que eu vou criar a passagem de parâmetro por valor. Vamos ver no exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho duas variáveis aqui que serão locais, entretanto, elas vão receber dados externos. No momento que o procedimento somar números for chamado. E vocês reparem aqui, ó, primeiro eu criei a variável x do tipo inteiro, separada com um ponto e vírgula da variável y, que também é do tipo inteiro. Nesse momento aqui que ele vai fazer o cálculo, ele vai fazer cálculo não relevando, não usando os valores que eu digitei, por exemplo, lá no módulo principal, mas sim os valores que forem recebidos aqui nessas variáveis x e y, que a gente já vai ver como é que eu passo esse valor para x e para y aqui, tá bom? No exemplo aqui, então, eu faço a operação matemática aqui, né, o cálculo de somar x mais y, guardo o resultado na minha variável soma, que é local também. Por que também? Porque x e y também é uma variável local. Eu não posso usar esse x e y lá fora do meu programa, lá fora do meu procedimento, melhor dizendo. E aí, o resultado da soma é impresso aqui dentro. Por quê? Porque a minha variável soma, nesse exemplo, foi criada como variável local. Dando continuidade, vejam bem aqui então. As duas variáveis são locais. São as variáveis que foram usadas e que serão usadas
para receber parâmetros de entrada. Por que é de entrada? Porque entra no procedimento, aí eu faço algum processamento com os valores dela e solto um resultado, alguma coisa assim, né? Então entraram dois dados do tipo inteiro. E aí esses dois dados do tipo inteiro serão processados através de uma linha de cálculo. Eu faço x mais y e guardo o resultado na minha variável local, conforme eu já havia explicado. Exemplo de como se pode chamar um procedimento. Gente, leio A, leio B, aí num determinado ponto eu estou chamando esse procedimento lá, né? Que eu tenho x e y que recebem dados. O valor que eu for digitar em A e B aqui, o A vai ser passado para o x e o B vai ser passado para o y. Ou seja, o valor de A vai estar representado lá dentro do meu procedimento por aquela variável x que eu criei lá anteriormente. E o B pelo y. Deu para entender? Outro exemplo. Ao invés de eu determinar os valores, do usuário determinar os valores que vão ser somados, eu, programador, posso fazer assim, ó, agora, olha uma coisa interessante. Soma os números 3 e 4. Ou seja, eu posso usar aquele procedimento meu, que até então, quando eu criava o procedimento sem passar de parâmetro, obrigatoriamente eu tinha que usar uma variável que teria recebido o valor, por exemplo, no módulo principal do meu programa, ou em algum ponto do meu programa que vai chamar aquele procedimento. Aqui não. Aqui eu, programador, posso definir os valores que eu quero que sejam somados. Ó. Então o 3 vai ser passado para o x e o 4 vai ser passado para o y. E aí ele soma, daria um resultado 7, por exemplo. Nesse caso, o que o usuário digitou para A vai ser somado com 5. E aí ele guarda o resultado, ele mostra o resultado lá para mim. O que o usuário digitou, mais 5. Por que mais 5? Porque o A recebe X e o A recebe o X, não, o X recebe o A e o 5 é passado para o Y, ou seja, o Y recebe 5. E aí ele soma esses dois valores. Um outro exemplo, eu posso inverter, né? Passar para x o 40 e o B digitado pelo usuário aqui vai ser passado para o Y. Né? Então é um outro exemplo. Uma coisa bastante interessante que eu posso utilizar também no momento da chamada do procedimento é escrever uma expressão aritmética aqui. Ó. Antes de você chamar, você vai somar A e vai multiplicar A por B. O resultado disso é passado para X. Vou somar A mais B aqui e o resultado desta soma vai ser passado para o Y. E aí ele trabalha com o resultado da multiplicação e da soma que eu fiz aqui, ó, nessa área de passagem de parâmetro. Ele vai calcular o resultado do produto somado com o resultado dessa soma que foi feita aqui. Né? Aí um exemplo na prática. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho passagem de parâmetro por valor, x1 e x2. Digito valores para N1 e N2, então aqui agora, olha o que vai acontecer. Vamos supor que eu digitei 1 e 3. N1 está valendo 1, N2 está valendo 3. Vamos ver como é que isso funciona? Então, primeiro exemplo. N1 meu, se vale 1, e o N2 se vale 3, então o que ele faz? Por que esse resultado da soma deu 4? Porque o N1 foi passado para o X1, ou seja, o X1 recebeu 1. Isso aqui é como se eu estivesse fazendo essa linha de comando aqui. Ó. N1 é 1, passou para o X1. Aí o X1 é encarado como 1 aqui. E o X2, que recebeu o N2 era 3, 3 foi passado para o X2. Percebam? E aí, o que ele fez a soma então aqui? 1 mais 3. E o resultado, daí apareceu 4 aqui. Ó. Tudo bem, gente? Passagem de parâmetro por valor. Vamos lá, um outro exemplo. 3 e 5. Eu passei o 3 para o x1, por quê? Porque ele está nessa posição. Abrir parênteses é o primeiro valor. Abrir parênteses, o primeiro valor é o x. O x1, né, na verdade. Ou seja, esse primeiro dado que está antes da vírgula aqui
vai ser passado para a variável que está antes do ponto e vírgula aqui, ó. Ou seja, para x1. E o valor ou variável, que aqui no caso é um valor, que está depois da vírgula, é passado para essa variável que está depois do ponto e vírgula aqui. Ou seja, o x2, ou seja, 5 foi atribuído para o x2. E aí, nesse caso, ele faz a soma de 5 mais 3, que dá 8, e aí o resultado é impresso aqui. Tudo bem? Um outro exemplo, supondo que o usuário tivesse digitado 1 aqui, né, como foi, o que ele fez? Ele somou 1 com 10, deu 11. Por quê? O N1 foi passado para o x1, que é 1. E o 10 foi passado para o x2, que eu, programador, determinei. Soma 10 ao que o usuário digitou, que no caso foi 1, deu 11 como resultado, que foi impresso aqui. Então ele calculou x1 mais x2, é o dado que entrou aqui, ó, nas variáveis que foram somados. E não N1 e N2 como a gente tinha feito na passagem de parâmetro num procedimento sem passagem de parâmetro. Um outro exemplo, como eu falei, eu posso fazer uma operação aritmética aqui. O que eu tenho no N2? O N2 foi digitado o número 3. Então 3 foi passado para N1. E por que aqui foi passado 4 e não o 1 que está no N1? Porque antes dele mandar o valor para o x2, o que ele fez? Ele pegou o 1, que era o N1, somou com 3. Esse 3 foi aleatório, foi um número que eu escolhi. Eu, programador, né? 3 e 1 dá 4. E aí foi passado 4 para o x2. Então, 4 com 3, 4 com 3, 4 mais 3. Dá o 7 que foi impresso aqui. Tudo bem? Isso, então, é passagem de parâmetro por valor. Ele vai fazendo cópia da variável da origem, ou seja, isso aqui é origem, isso aqui é destino, isso aqui é origem, isso aqui é destino. Então, da origem, ele joga uma cópia no destino, e aí as variáveis que estão lá no destino, que são as variáveis receptoras na área de parâmetro, é que vão ser usados para fazer cálculo aqui dentro do meu procedimento como variáveis locais. Ficou entendido, né? Bom, agora a gente vai para a passagem de parâmetro por referência. A passagem de parâmetro por referência tem um segredinho aí muito importante, então tem que prestar bem atenção. Gente, como é que eu sei que é passagem de parâmetro por referência ou por valor? Vocês notaram lá que quando eu criei o x1 e o x2, eu só coloquei x1, 2 pontos inteiros, x2, 2 pontos inteiros, nada mais. Só que agora, a variável que eu quiser passar valor por referência, eu vou colocar essa palavra var antes do nome dela. Tá? Pode ser as duas? Pode. Normalmente a gente usa uma. Ah, mas pode ser 3, 4? Pode sim, pode sim. Você pode ter várias variáveis criadas por referência. Mas tem uma particularidade. Quando eu uso procedimento com passagem de parâmetro por referência, a variável, escutem bem isso que eu vou falar, a variável que recebe o dado por referência, ela vai retornar para quem passou dado para ela o resultado que eu atribuí para aquela variável dentro do meu procedimento. Confuso, né? Mas vamos prestar atenção aí, a gente vai ver na prática isso. Ou seja, olha o que eu quis dizer agora há pouco aí, ó. Eu criei o meu x aqui como inteiro e precedido da palavra var. Isso aqui significa que essa variável x, ela é uma variável que vai receber dados por referência. No caso do meu y, não. Ele recebe dado por valor. E aqui tem um ponto e vírgula, hein? Não esqueça esse ponto e vírgula. Gente, quando essa variável recebe dado por referência, ao invés de criar uma variável que vai guardar o resultado do cálculo, eu atribuo a ela própria o resultado do cálculo que foi feito. Ou seja, quando o x receber dado, quem passou dado para ela, vocês lembram lá que quando eu chamo o procedimento, eu tenho que passar um dado para... Uma variável vai passar dado para ela. Essa variável que passou o dado para ela vai receber esse resultado de cálculo lá no módulo onde ela foi chamada. Ou seja, aí eu mando aquela variável ser impressa na tela. A variável de origem. Não entendi. Área de parâmetro, passagem de parâmetro por referência e essa por valor. Vamos ver então, ó.
Olha aí, ó, repara então que não usei a variável soma nesse meu programa. Por quê? Porque se o x recebe dado aqui, a variável lá de origem vai receber o mesmo valor. Vamos ver na prática. Observações importantes antes de ver na prática. A variável que recebe o dado por referência retornará o valor para a variável de origem. Olha bem, que eu acabei de falar. Ou seja, o x eu estou usando como local aqui. Se o N1 passou dado para ele, o N1 vai receber esse resultado que foi calculado dentro do procedimento. Outra importante. Nem todas as variáveis de entrada, ou seja, nem todas as variáveis que estão na área de parâmetro, serão criadas necessariamente como referência. Foi um exemplo que eu dei aí nesse exemplo anterior, no slide anterior. Eu coloquei var x, dois pontos inteiro, ponto e vírgula, y, dois pontos inteiro. Ou seja, só o x vai receber dado como referência. Podemos ter procedimento com passagem de parâmetro por referência e por valor, também exemplificado no slide anterior. Acabei de falar sobre ele. A quantidade de variáveis criadas por referência é determinada pela quantidade de resultados que você quer imprimir lá no módulo que chamou o procedimento. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um cálculo só, ela vai retornar um resultado. Então, eu uso uma variável para receber o dado como referência e me retornar esse resultado. Tudo bem? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Sobre impressão do resultado, ou seja, eu mandei o dado para o procedimento por referência, ele fez um cálculo, atribuiu o valor para a variável de referência e essa variável me retornou o dado. Como é que eu imprimo esse dado? A variável que foi usada para passar o parâmetro, então no caso lá no módulo, eu quero o N1 passando para o X como referência. Então o N1 recebe o valor do X que foi calculado lá dentro do procedimento. Quando ele recebe esse dado, eu vou imprimir ele no meu programa onde eu chamei ele. Tá? Então vamos lá. Faça a impressão do resultado retornado como referência, abaixo do comando de chamada de procedimento. Então eu chamei o procedimento aqui, na linha de baixo eu vou imprimir o N1, por exemplo, que foi passado para o X como referência. Entenderam? Vamos ver na prática? Na prática funciona assim, olha. Passagem de parâmetro por referência. Então aqui eu tenho um procedimento que usa passagem de parâmetro por referência e o x1 é a referência. Esse aqui é por valor. x2 é por valor. E aí tem uns detalhes muito importantes quando você chama várias vezes um procedimento por referência. Prestem atenção no rolo que vai dar isso. Então vamos lá. No exemplo, passagem de parâmetro por referência. E aí vamos simular o funcionamento disso. No N1 eu digitei 1 e no N2 eu digitei 2. Olha só o valor inicial do N1 e do N2. 1 e 2 respectivamente. Na primeira vez que eu chamo o somar números, quanto vale meu N1? 1. Está aí no exemplo. E o N2? Está valendo 2. Olha bem. E por quê? O resultado deu 3. Perfeito. Por quê? Ele pegou o N1 que estava aqui e jogou para o X1. E o N2 jogou para o X2. Legal, ótimo. Somando 1 e 2 dá 3. O resultado foi retornado, olha, para quem? Para o X1. Quando retorna para o X1 aqui, ele retorna para esse N1 que está aqui, esse resultado do cálculo. Ou seja, eu criei um elo de ligação, uma referência entre eles, N1 e X1. Eu mandei valor para lá, X1 e N1 estão valendo 1. Quando ele fez a soma aqui dentro, 1 mais 2 deu 3. Esse 3 que foi atribuído para o X1 volta. É retornado para esse N1 que eu tenho dentro do comando de chamada aqui. E aí, por isso, eu mandei imprimir isso. Mandei imprimir o N1. E quando eu mando imprimir o N1, ele mostra o número 3, que é o resultado desse cálculo que foi feito aqui. Gente, só que tem um detalhe muito importante. Esse slide aqui, esse slide especificamente dessa apresentação, você tem que ver várias vezes.
você conseguir entender isso. Nesse momento que a minha variável N1 imprimiu 3, é porque ela está valendo 3. Foi retornado um novo valor para ela, não vale mais 1. Agora o N1 meu está valendo 3, porque ele alterou o valor da variável N1 aqui no momento que ele retornou o valor para cá, ó. E aí quando eu mandei imprimir, está valendo 3 aí. Tá vendo? N1 que está valendo 3. E aí esse 3 que está aqui, eu vou passar como parâmetro de novo para o x1 e o 10 para cá. Ou seja, 3 mais 10 dá 13. 13 vai ser retornado para x1, que é o N1. E aí ele imprimiu 13 agora, olha. Ou seja, qual é o valor agora do meu N1? Está valendo 13. Ele não vale mais nem esse 3 que foi calculado anterior. A cada vez que você manda o valor para lá e ele retorna, ele vai retornar para aquela variável que você passou na origem, ou seja, para o N1 aqui de novo. Ou seja, está valendo 13. Aí eu faço assim, ó, 3 mais 3 dá 16. 16 vai ser passado para o x2. E olha agora quem vai ser passado para o x1. O meu 2 que eu tinha inicialmente. 2 com 16 dá 18, que é guardado no x1. E o x1 vai alterar o valor de quem agora? Do N2, que deu 18 o resultado aqui, ó. Por isso que ele imprimiu esse resultado. Percebo? Quem passa o valor para a variável que recebe como referência, depois que ele faz o cálculo aqui dentro do procedimento, eu atribuo valor para a variável que recebeu como referência. A variável de origem vai receber o resultado daquele cálculo também. Espero que tenham entendido. Pessoal, N1 foi passado para x1. Alterou o valor dele aqui, imprimiu 3. Era 1 inicial, tá vendo? Depois, ele era 3, ele passou a ser 13. Por quê? Porque ele somou com 10. 3 mais 10 dá 13. Então, por isso, imprimiu o resultado aqui. Esse 13 aqui, somei com 3, deu 16. E aí, somando com N2, que foi passado como referência, deu 18. Só que aí ele alterou o valor, a posição aqui do N2 está aqui na referência, ó, a mesma posição do x1. Ou seja, aí ele alterou o valor do N2 agora, que deu 18. Se eu quisesse somar as duas variáveis agora, N1 mais N2, ele ia somar 18 mais 13. Por quê? Porque o meu N1, o último calculado, foi 13. E o último do N2 foi 18. 13 com 18, que ele ia fazer o resultado do cálculo. Entenderam? Volta o vídeo aí, se for o caso de ter tido dúvida, e presta atenção na explicação. Vai com calma para entender. Pessoal, x1 é a variável, é a parte do meu procedimento que recebe o dado como parâmetro, e o próprio x1 é usado como cálculo e retorno do resultado. As variáveis criadas nos parâmetros, na área de parâmetro ali, o que é a área de parâmetro, gente? A área de parâmetro é tudo que está dentro do parênteses aqui, ó. Isso aqui foi passado como parâmetro. E isso aqui é a área de parâmetro. Passado como parâmetro e recebido na área de parâmetros. Tudo bem? Elas são variáveis locais. Lá dentro, na área de parâmetro, são variáveis locais, como eu já tinha falado no início dessa apresentação. Pessoal, exemplo na prática aqui de um algoritmo feito. Eu tenho dois procedimentos. Esse aqui, de acordo com o que eu expliquei para vocês, o SN é um procedimento que foi criado como passagem de parâmetro por valor somente. Ele vai fazer a soma. E vocês percebam, aí agora aqui eu expus para vocês as diferenças certinhas entre passagem de parâmetro por valor e por referência. Aqui é por valor. Ou seja, então aqui eu tenho que ter uma variável, por exemplo, para guardar o resultado de cálculo. Essa variável eu optei aqui por criar ela como local. Eu poderia ter criado ela como global. E aí eu não precisaria escrever esse resultado aqui. Eu poderia escrever lá embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó, desse SN onde eu chamei ele. Entretanto, se eu criei ela como local, eu tenho que imprimir o resultado aqui dentro. Porque essa variável soma só é conhecida aqui dentro.
Já no meu procedimento somar números, eu criei o primeiro parâmetro como referência e o segundo como valor. Ou seja, se eu tenho uma variável recebendo dado como referência, não tem motivo nenhum de eu chegar aqui e criar uma variável local aqui para guardar o resultado desse cálculo, que eu posso usar o próprio x1. Tá? Só que vocês têm que lembrar o seguinte, no momento que esse procedimento foi executado, quem passou dado para ele aqui, para o x1, vai sofrer alteração lá no módulo principal. E aí vamos ver o resultado dessa bagunça agora tudo junto. Né? Então vamos ver o seguinte, olha. F5 não, vamos rodar o programa aqui. Rodei o meu algoritmo, né? Então eu vou precisar de um número, 1 e 1. Olha só, perceba aqui, ó, gente, que ele só cria as duas variáveis, o N1 e o N2, que estão no módulo principal. Vou dar Enter, ó. Por que deu 2, 2, 12 e 16? Vamos avaliar o meu algoritmo que eu tenho aqui, ó. O resultado disso daqui está aqui do lado, ó. Eu vou fechar essa telinha aqui porque o resultado está aqui, tá? Então, eu digitei aqui 1, 1, e aí deu 2, 2, 12 e 16, conforme está aqui, ó. Vou fechar. Vamos avaliar aqui o meu programa aqui. N1, inicialmente eu digitei 1, e N2 eu digitei 1. Então, isso está exposto aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que ele fez? Primeiro, ele chamou o procedimento com passagem de parâmetro por valor somente. Então, o valor 1 foi guardado em x1 e o x2 guardou o outro número 1 digitado no N2, que é esse que eu passei aqui como segundo parâmetro. 1 mais 1, 2, resultado guardado na soma. E esta mensagem foi a que foi impressa aqui, ó. Olha aí, selecionei os dois de azul, perfeito? De agora para frente eu só vou chamar o procedimento com passagem de parâmetro por referência. Qual? Que esse aqui, ó. Esse aqui é referência. E aí eu não tenho mais essa variável soma aqui. Mas como é que eu imprimo o resultado? Você percebe que eu não estou imprimindo o resultado aqui dentro. Só tem a linha do cálculo aí. Então, olha só. Quanto vale o N1 inicialmente? 1. E esse? 1 também. Essa chamada aqui, do soma números, está chamando o procedimento com passagem de parâmetro por referência. Ou seja, N1 ainda vale 1 e o N2 ainda vale 1. Né? Ou seja, nesse momento aqui, esse x1 recebeu 1, esse x2 recebeu 1. Fazendo a soma dos dois dá 2. E aí, gente, o x1 passa a ser 2. Se o x1 passa a ser 2, quem passou dado para ele? Foi o N1. Então, o N1 está valendo 2. Por isso que ele imprimiu nessa mensagem aqui, ó, que é essa, o resultado 2. Meu N1 passou a valer 2. Entenderam? Meu N1 passou a valer 2. Quem que ele está passando, então, aqui agora? 2 e 10. 2 e 10 foi passado, respectivamente, para x1 e para x2. E aí ele faz 2 mais 10 dá 12, que é um novo x1, que se atribuir o valor para o x1 que recebeu como referência, o meu x1 está valendo 12 agora, porque é o resultado desse cálculo que foi feito aqui dentro. Ou seja, por isso que ele imprimiu 12 aqui, ó, que é o valor do N1. E aí agora eu chamo N2, que é o 1, que foi passado para cá, e o meu N1, que é 12 mais 3, 12 mais 3 dá 15. Com 1 dá 16. Por quê? Porque ele calculou aqui, ó. E aí deu 16. Deu 16, o resultado foi guardado em x1, que era o N2 agora que recebeu esse resultado, porque ele está como primeiro parâmetro nessa passagem de parâmetro que eu tenho aqui. Ou seja, aí ele sofreu o valor
Ele sofreu mudança agora. Então, por isso, eu imprimi o N2, que deu o resultado de 16 aqui nessa área aqui. Ó. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido. É um pouquinho complicado de início, né? Mas assim, é fácil de entender.